Nosso tema de hoje é contentamento e a referência bíblica está em Filipenses capítulo 4, versículos de 10 a 13. Vamos ler a palavra de Deus. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar. Senhor, a tua palavra foi lida. Pedimos ao teu Espírito Santo que nos ajude a compreendê-la, aplicar em nosso coração e também fazer uso dela praticando no nosso dia a dia. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Caros irmãos, nós vimos nas mensagens anteriores que a preocupação excessiva, ela é maléfica. Maléfica por quê? Porque elas nos faz acreditar que Deus não é capaz de nos ajudar. E uma pessoa ansiosa, ela tem a capacidade de acreditar que Deus pode levar ao céu, mas ela não acredita que Deus possa resolver os seus problemas, as suas dificuldades. E uma das principais causas de ansiedade do nosso tempo é o dinheiro. Os ricos, eles estão preocupados em acumular e segurar o dinheiro que eles já têm. E os pobres, eles estão numa corrida louca para conseguir esse dinheiro. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, diz que o dinheiro em si não é moralmente neutro. Mas o amor excessivo ao dinheiro é a raiz de todo mal. Sendo assim, como nós podemos lidar com essas inquietações da nossa vida, do dia a dia da nossa vida? Em Filipenses capítulo 4, versículo 10 a 13, esse texto que nós acabamos de ler, o apóstolo vai nos mostrar como lidar com essas dificuldades, com algumas lições. Primeiro, ele vai nos ensinar a aprender a viver contente em qualquer situação. Depois, ele vai nos ensinar a nos comportar e como suportar os bons e os maus momentos da vida. Ele vai nos ensinar a nos comportar tanto na abundância quanto na escassez. Nos ensinar também a conviver entre pessoas abastadas e até mesmo entre os prisioneiros. E vai nos ensinar também a permanecer firmes no Senhor, apesar de todos os reveses da vida. Então, diante desses ensinamentos, qual é o segredo que Paulo tem para um viver contente em meio às adversidades da vida? Primeira coisa é que o contentamento repousa na confiança que nós depositamos na soberania de Deus. Aí o versículo 10 diz: alegrei-me soberanamente no Senhor. Então, contentamento, nós vamos estar sempre contentes quando a nossa confiança está depositada na soberania de Deus. Paulo perdeu todos os seus pertences, ele foi privado de sua liberdade. Ele tinha pouca comida, ele tinha pouca roupa, ele tinha uma saúde fragilizada, mas mesmo assim ele era capaz de viver uma explosão de alegria. Aqui nesse momento ele estava alegre, porque por meio dos irmãos da igreja de Filipos, Deus estava suprindo as suas necessidades. Já havia 10 anos que a igreja de Filipos não tinha contato com Paulo. E o texto aqui diz que agora eles renovaram o amor e o cuidado por ele. O verbo renovar aqui significa, no grego, significa florescer, brotar novamente. Então isso significa que os irmãos de Filipos, eles
eles nunca esqueceram do apóstolo Paulo, eles tinham um amor muito grande por ele, e eles não estavam colaborando com eles durante esse período porque provavelmente eles não sabiam do paradeiro de Paulo, e o texto diz que eles não tiveram oportunidade, né? O próprio Paulo diz isso, que eles não tiveram oportunidade de colaborar com ele. Mas eles tinham um amor generoso para com Paulo, e esse amor havia florescido novamente, porque eles ficaram sabendo da situação de Paulo. E eles não haviam se manifestado antes, justamente por causa da falta de oportunidade, como diz o versículo 10b. Mas eles eram uns fiéis colaboradores do ministério de Paulo. Em Atos 17, registra que eles ajudaram, que eles contribuíram com o apóstolo Paulo, depois que ele saiu de Filipos, dessa igreja agora, que estava ali ajudando, a qual Paulo era o fundador, mas eles ajudaram quando Paulo foi para Tessalônica, Bereia, Atenas e Corintos. Essas ajudas estão registradas lá em Atos 17. E esses irmãos, assim que surgiu uma oportunidade, eles o agarraram rapidamente. E é triste saber, irmãos, que muitos de nós perdemos a oportunidade de colaborar com a obra do Senhor por falta de interesse. E por isso nós perdemos a oportunidade de saber o quanto é maravilhoso poder ajudar na obra do Senhor. E o contentamento de Paulo, ele reflete que a sua confiança na providência de Deus, na providência soberana de Deus, estava agindo por intermédio daquela igreja. Então, na verdade, Deus, ele, no seu tempo, ele providencia tudo para atender às necessidades dos seus filhos. E Paulo estava contente aqui, porque sabia que as oportunidades da vida são controladas por um Deus soberano. Um Deus que faz todas as coisas conforme o conselho da sua santa e sábia vontade, como diz Efésios capítulo 1, versículo 11. Então, qual é o segredo do contentamento? O segredo do contentamento é confiar e depositar nossa confiança na providência e na soberania de Deus, porque é a confiança de saber que Deus é um Deus providente que nos dá o contentamento. A outra lição que o texto nos ensina é que uma pessoa contente se alegra com aquilo que lhe é disponibilizado. Veja o que diz o versículo 11: porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo estava contente com aquilo que ele tinha. Embora a sua situação fosse extremamente deficitária, Paulo não estava descontente. O motivo do seu contentamento não era, inclusive, a oferta, que ele diz que ele estava muito mais contente com a disposição dos ofertantes. Para ele, os ofertantes eram mais importantes do que a oferta, porque ele sabia que os ofertantes estavam ali por causa da providência de Deus. Deus estava agindo através deles. E ele se alegrava porque eles estavam também sendo instruídos por Deus. Como está você agora, irmão, no meio dessa pandemia? Está contente ou está ansioso? Se está ansioso, observe essa situação de Paulo. Paulo era um rabino, era um líder judaico, um judeu de raiz, fariseu, um cidadão romano, um cidadão importante. Era difícil ter um título de cidadão romano naquela época. E ele era um sujeito altamente educado. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel, o maior mestre da sua época. Mas ele perdeu tudo, inclusive a sua própria família e seus melhores amigos, por causa da sua fé, por causa do evangelho, por causa da fé que ele abraçou. E ele, depois de perder tudo, inclusive a liberdade, ele ainda era inabalavelmente feliz e contente. A condição de Paulo, irmãos, era pior do que a de um escravo, porque o escravo, ele tinha pelo menos o direito de transitar, de ir e vir, e Paulo estava preso. Então a sua alegria, ela não provinha da pobreza, nem da riqueza, ou não de qualquer outra coisa. A sua alegria, ela estava, e Paulo também não estava procurando alguma coisa para fazê-lo feliz. Ele era feliz,
naquela situação em que ele se encontrava ali. E como alguém pode ser feliz assim, numa situação dessa, irmãos? Vem a pergunta. E a resposta vem, eu procurei uma resposta e achei uma resposta maravilhosa na última estrofe do hino 102 do nosso hinário, que diz assim: bem pouco importa eu habitar em alto monte à beira-mar, em casa ou gruta, boa ou ruim, é céu ali com Cristo em mim. E aqui está o segredo, irmãos, o segredo do contentamento. Se o céu é onde Deus está, e se Deus estava com Paulo, aquela prisão era o céu para ele. E qualquer circunstância que nós estivermos, qualquer lugar que nós estivermos, se Deus está conosco, ali é céu e ali há contentamento. O Salmo 139, no versículo 8 e 10, diz assim: se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. O lugar onde Deus está, o lugar onde nós estamos, e se nós estamos com Deus, é lugar onde Deus age, é lugar onde Deus nos conforta e é lugar onde Deus nos dá o contentamento necessário. O cristão ele estará sempre contente em qualquer situação, porque o Senhor está com ele. Ao escrever a Timóteo, e na sua primeira epístola, capítulo 6, versículo 8, Paulo declarou assim: tendo sustento e com que vos vestir, estejamos contentes. As coisas grandes e pequenas estão debaixo da soberania de Deus. E ele usa tanto as coisas grandes, tanto a fartura como a escassez, para treinar a nossa piedade. Então, se você tem muito, Deus está treinando a sua piedade. Se você não tem nada, tem pouca coisa, Deus está também treinando a sua piedade. E se você anda com Deus e se encontra numa situação desesperada nesse momento por causa das circunstâncias que estamos enfrentando, confie na providência de Deus e você conhecerá também aquele mesmo contentamento que teve o apóstolo Paulo. Uma pessoa contente, e aqui é mais uma lição, ela é feliz apesar das circunstâncias. Olha só o que diz o versículo 12. Tanto ser estar humilhado como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Então, não existem circunstâncias ruins para o crente, porque a pessoa contente e feliz, ela é aquela pessoa que está em Cristo, está com Deus, está firme no Senhor em qualquer circunstância. Uma pessoa contente, ela é feliz apesar das circunstâncias. São as circunstâncias mais difíceis e que mais frequentemente roubam o nosso contentamento. Sei que tem muitos irmãos agora, nesse momento, nessa dificuldade terrível que estamos enfrentando, que estão muito preocupados, estão desassossegados. Mas devemos olhar para o exemplo de Paulo, né? E a expressão tanto sei mostra que Paulo havia aprendido pela experiência e pela maturidade espiritual a viver além das circunstâncias. Então as circunstâncias elas nos trazem, irmãos. Paulo nos traz experiência, maturidade. Paulo aprendeu, agora ele já estava velho e aprendeu todas essas coisas, aprendeu inclusive a ser contente em qualquer situação por causa das circunstâncias que ele passou e que lhe serviram de grandes lições para a sua vida, para aumentar a sua fé e a sua confiança no Senhor. Paulo foi espancado, ele foi apedrejado, ele foi preso, ele sofreu açoites, ele sofreu conspiração, ele tinha problemas de saúde, tinha problema de falta de alimento, ele tinha perigo de todos os lados. Podemos dizer que foi um homem que conheceu a morte de perto o tempo todo. No entanto, no meio de tudo isso, ele declarou em 2 Coríntios capítulo 4, 17,
que a leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Então, essas coisas que nós passamos nesse mundo, essas coisas que nós passamos agora, ela não tem comparação com o peso eterno de glória que nós teremos na vida eterna. Então, nós devemos nos aquietar, saber que Deus cuida de nós e saber que Ele vai nos levar a bom termo e nos livrar e nos conduzir, mesmo em dificuldades, em provações, para a glória eterna, que é a glória que está acima de toda comparação humana. Se o nosso foco ele está no Salvador e em fazer aquilo que Ele nos manda fazer pelo seu reino, então nós estaremos sempre contentes com aquilo que Ele nos oferece. Uma pessoa contente, e aí vai mais uma lição, é aquela que é fortalecida por Deus. Olha só o que diz o versículo 4, ou versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. E aqui, irmãos, é um dos versículos que é mais mal interpretado, principalmente pela teologia do triunfalismo. A teologia do triunfalismo é aquela teologia que diz que o crente pode tudo e ninguém pode com ele, que ele supera todas as coisas, ele não sofre dificuldades, ele não sofre doença, ele não passa por problema financeiro, ele vai destruir todos os seus inimigos e a vitória é dele, e é essa a situação da teologia triunfalista. Mas o contexto aqui é totalmente diferente. No contexto aqui Paulo está falando das coisas que ele sofreu, das dificuldades, dos problemas que ele enfrentou e que ele só conseguiu sobreviver tudo aquilo porque o Senhor lhe fortalecia. E ele diz assim, eu posso passar por privações, por perseguições, por apedrejamento, por naufrágios, por chibatadas, por perseguição, por tudo quanto é coisa, mas eu posso suportar todas as coisas porque eu tenho um Deus que me fortalece. Então este é uma das coisas maravilhosas da vida de Paulo e é o contexto desse versículo, porque nós vimos, irmãos, que depois da conversão a vida de Paulo não foi fácil, ele suportou tudo porque Deus estava com ele, porque Deus o fortalecia, e nós também enfrentamos as mesmas dificuldades e nós só suportamos porque Deus está nos fortalecendo. Ao sentir-se abandonado e perseguido, veja o que o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 17. O Senhor me assistiu e me revestiu de forças e fui liberto da boca do leão. Então ele era liberto do perigo dos seus inimigos por causa da força e da assistência do Senhor. Diante das adversidades, Deus promete que nunca nos deixará e nunca nos desamparará. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz que Deus é capaz de trocar, o apóstolo Paulo diz, né? Deus é capaz de trocar a nossa fraqueza pela força sobrenatural. E quanto mais nós dependemos de Deus, mais nós somos fortalecidos neles, mais nós somos fortes. Ele diz que é na fraqueza que ele se fortalece. E é na sua fraqueza e na sua dependência de Deus que Deus mais age e mais fortalece a sua vida, e mais lhe dá as vitórias que ele necessita. O segredo da nossa força está no cultivo da nossa comunhão com o Senhor. E é por meio dessa comunhão, por meio dele, que nós somos fortalecidos. Jesus disse a seus discípulos, em João 15,5, que sem ele, eles nada poderiam realizar. E é por causa desta união que somos capazes de suportar todas as coisas. Jesus prometeu em Mateus 28:20 que estaria conosco até a consumação dos séculos. Estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O segredo para o contentamento é a união com Cristo. Você possui essa união com Ele? Se você não possui, meu irmão, essa união com Cristo, ou se você possui essa união com Cristo, você vai se gloriar nele, você vai se deleitar nele e você vai amá-lo e vai guardar também os seus mandamentos. Para concluir, nós temos alguns questionamentos.
algumas aplicações. Nesse mundo caído, não há contentamento fora do poder sobrenatural de Deus. Esse mundo não pode nos dar contentamento. Só Jesus Cristo pode nos dar uma vida tranquila e contente. O contentamento só é possível quando percebemos que tudo o que acontece tem um propósito, caso nós entendamos ou não. Nós estamos tranquilos com aquilo que está acontecendo. Essa pandemia a gente sabe que é propósito de Deus. Nós não entendemos, não compreendemos tudo, mas nós nos aquietamos diante da soberania e da providência de Deus. Às vezes, nós não compreendemos a maneira que Deus age, porque às vezes não faz sentido para nós a forma que Deus age. Mas Ele é Deus e nós não somos Deus. E a palavra de Deus diz que os seus planos são maiores que os nossos planos, os seus pensamentos são mais elevados do que os nossos pensamentos. Você está disposto a deixar Deus ser o Deus da sua vida? Ou você pretende ensinar a Ele como Ele deve trabalhar? Seria uma loucura. Então, se nós não temos essa capacidade, vamos deixar Deus trabalhar em nossa vida. Porque enquanto você tentar ser o seu próprio Deus, você permanecerá infeliz, frustrado e descontente, porque você não é capaz de reger as leis da natureza. Qual é então o segredo do contentamento? O relacionamento diário com Ele, através da leitura da sua palavra, através da obediência à sua palavra e da oração. Se Deus está conosco para nos dar toda a força e a graça necessária, nós devemos confiar nele. Então, se Ele está conosco para nos dar essa graça, então nos alegremos, estejamos contentes e declarar a Ele o que declarou o salmista no Salmo 16:11, e diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Confiemos em nosso Deus, que Ele vai nos dar o contentamento necessário para a nossa alma. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado por tua palavra. Nos dá contentamento, nos livra da ansiedade, da preocupação excessiva e nos dá a confiança necessária no Senhor para descansar na tua presença. Nós pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.